Olá, meu nome é Ângela de Paula, eu sou professora de artesanato, inclusive de pintura em tecido. E às vezes na sala de aula de cursos de artesanato chega sempre alguém que diz que quer fazer artesanato, quer pintar em tecido, mas tem medo porque não tem dom. Então hoje eu trouxe umas dicas importantes para quem está querendo se aventurar nessa área, quem está querendo entrar nesse mundo colorido da pintura em tecido. Sempre que nós vamos começar um trabalho novo, nós precisamos de ter à mão todos os materiais necessários. Por exemplo, quando a gente fala em passo a passo, o que é isso? É como se fosse uma receita de bolo. Se você vai fazer um bolo, você tem que ter todos os ingredientes e o modo de fazer. Então eu trouxe aqui para vocês alguns ingredientes importantes para a gente começar nesse mundo da pintura em tecido. Primeiro, uma tábua para fixação do tecido, ela é importante. Porque se o meu tecido está amarrotado e eu vou colocar o tecido, ele vai ficar dançando na minha mão. Com essa tábua, nós temos aqui a cola permanente, que é essa cola aqui. Nós passamos, deixamos secar 5 minutos e o nome já diz, ela é permanente, ela vai permanecer aqui. Você vai usar o tecido, vai tirar e ela vai continuar aqui para te ajudar. Sempre que você precisar retirar, que ela estiver muito suja, é só levar até o tanque, dar uma passagem assim de detergente com uma bucha que ela vai voltar um pouquinho e quando acabar totalmente você vai repassar. Uma dica muito legal, quando a gente usa o pincel para passar a cola permanece na tábua, mas permanece no pincel. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um cartão comum, cartão de telefone, cartão de banco, cartão de visita. Eu coloco a cola e nós vamos passar com o cartão para não sujar o seu pincel, não te dar trabalho depois para pintar. Para limpar. Então nós vamos colocar um pouquinho de cola, vou passar só um pouquinho porque a minha já tem, olha, você vai passar assim, ó, pronto, vai espalhar na sua tábua todinha, o cartão você joga fora e não sujou o seu pincel. Por falar em pincel sujo, eu tenho uma dica muito interessante também. Nós temos os pincéis que nós usamos, sempre de cabo amarelo, e ele tem as cerdas macias e com isso ele guarda a tinta. Eu deixei um sujinho aqui para vocês verem. Nós vamos pegar o álcool gel, você vai depositar, pode ser em cima de uma bandejinha de isopor, se você não quiser sujar algum recipiente, e você vai massagear, olha lá, na água não sairia tanto. E você vai trocando, vai limpando esse pincel, vai massageando até que ele fique com as cerdas limpas. Esse pincel aqui é um pincel muito interessante, o pituá, o famoso pituá que todo mundo fala, o que é isso, pituá? É o pincel que serve para eu fazer um fundo suave, ele serve para eu bater no estêncil, para a tinta ultrapassar o vazado do estêncil e ele não espalha. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar o pincel sempre limpo, porque senão o resíduo da tinta está aqui. Nisso o álcool gel vai me ajudar. Olha, parece que está limpo, mas olha como que ainda sai sujeirinha. Se você quiser, você pode também à noite, coloque esse pincel num recipiente com um condicionador de cabelo, um amaciante de roupa e deixa ela dormir para manter o seu pincel limpo. O pincel nunca deixe tinta ficar aqui dentro, perto da virola. Isso aqui se chama virola. Por quê? Porque isso endurece as cerdas e aí você não vai conseguir um uso adequado do pincel. A mesma coisa para o pincel da série 151, que é outro pincel maravilhoso. Por quê? Ele já vem lixado e cortado. Isso já adianta o seu trabalho. Quando o pincel tem a cerda muito grande, você tem o trabalho de lixar, de cortar, e esse não vai precisar, ele já vem perfeito. Tem todas as numerações. Sempre guarde o seu pincel com carinho. O pincel mais velhinho é aquele que você vai usar mais. Para fazer os caminhozinhos, né, dos galinhos de folha, o pincel bem lixadinho. Ele não está, você não tem? Pega uma lixinha de unha e vamos, apoia no dedo e vamos, lixou, até que ele fique essa faquinha. Isso vai te ajudar muito. Temos aqui também uma canetinha. Ah, que beleza essa canetinha. Tem gente que tem dificuldade de fazer os traços mais finos. As letras, você pode escrever com ela, desde que você saiba usar. Ela é feita de tinta de tecido, ela é recheada de tinta de tecido. Tem fixação, não vai sair do tecido. Mas você não pode apertar muito a ponta, porque se você apertar, a ponta é porosa e vai abrir, o seu traço não vai ficar fino. Pode usar com tranquilidade, que não vai sair do seu tecido. É um material bem moderno, que deve ser usado com muita atenção.
Vamos passar agora para esse pincel maravilhoso aqui. De qualquer marca, o pincel que eu chamo de zerinho. Muita gente põe nomes maravilhosos nele, mas ele é um pincel que ele não deve ser colocado dentro do copo d'água e deixar dobrar. Porque se ele dobrar, você não vai ter como usá-lo depois. Por quê? Ele é usado para as partes fininhas, para escrever, para poder fazer filetinhos, miolinhos. Então ele tem que estar sempre perfeito, sempre dentro dessa capinha de proteção. Para isso que ela foi feita. É um pincel que vem com essa capinha. Então muito cuidado na hora de encaixar, porque você não pode deixar abrir as cerdas dele. Aí você vai ter pincel para muitos anos. Se você souber usar o seu material, ele é de uma grande durabilidade. O lápis, toda vez que for passar um risco, use o lápis 6B. Por quê? Ele é feito para desenho, então ele tem a ponta macia, você não precisa apertar. Ele vai te dar um traço suave, sem apertar, e você deixa a ponta bem fininha, bonitinha, que você vai também usar. E aquele outro lápis de escrever, eles não te dão uma aderência boa no tecido, ele marca o tecido. Esse aqui desenha sem marcar. Agora a tinta dimensional. Essa tinta dimensional é muito usada, todo mundo apaixonado, principalmente por essa ouro. E ela tem segredinhos, claro. Então nós vamos. Primeiro, a tampinha, na hora de encaixar, muito cuidado. Se você não enroscar com cuidado, ela entra tortinha e danifica o bico. Danificou o bico, tá difícil de usar, porque vai sair um traço muito grosso. Então o que eu faço? Essa tinta ela tem que ser depositada de leve na lateral. Vamos fazer um traço aqui. Essa tinta, você tem que pôr de leve na lateral, porque se você fizer assim, você vai pôr a tinta e vai tirar. Então você tem que deixar fluir. A hora que aparecer a tinta aqui na pontinha, ó, apareceu a tinta. Eu paro o dedo aonde está, não vou apertar mais e vou caminhando. O líquido, vai puxar o líquido. Você não precisa fazer esforço. Se eu fizer esforço, vai sair grosso. Eu quero fininho. Então eu deixo sair. Posso ir devagar, desde que eu parei a mão aqui. Isso é um segredinho, gente, que vocês vão aproveitar muito. Tentem, façam bastante. Pega um papel, faz no papel, faz uma bandejinha de isopor, em qualquer lugar, que vocês vão... É um treino que vai fazer com que fique um traço bonito e perfeito. Agora o stencil. A coisa mais moderna que tem aparecido por aí é o stencil, que é, na verdade, aquele molde vazado antigo, né, que as nossas mães usavam. Agora ele chama stencil, ele está mais chique, ele está feito de acetato. Vocês observam que eu usei o meu e ele ficou sujinho. O que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo álcool gel. Claro que a água, na hora, se você tirar na hora, mas às vezes não dá tempo. Então pega o álcool gel, vocês vão colocar no paninho, é melhor ainda, viu gente? Podemos usar um paninho. E vão passar, que vai sair toda essa sujeirinha. Deixei aqui no jeitinho para vocês observarem. Ó, como que está limpando. Mantenham sempre limpo. Por quê? Se você não mantiver limpo, quando você for usar outra tinta de outra cor, esse restinho aqui vai sair e vai danificar o seu desenho. Então é muito importante que você guarde esse stencil bem limpinho. Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem sempre ligados aí, porque nós vamos sempre estar com umas dicas legais e um passo a passo muito importante para o seu sucesso. Obrigado. Até!